Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Êxodo, capítulo 39. Fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, e as vestes sagradas para Arão de tecido azul, púrpura e carmesim, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O colete sacerdotal foi feito de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido. Bateram o ouro em lâminas finas que foram cortadas em fios para entretecê-lo no tecido azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, obra artesanal. Fizeram para o colete ombreiras que se juntavam para que pudesse ser unido pelos seus dois cantos superiores. O cinto que ficava sobre o colete sacerdotal formava com ele uma só peça e era feito de modo semelhante. Era de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Também prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, e as lavraram como um lapidário grava um selo com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram sobre as ombreiras do colete sacerdotal para servir de pedras de memorial para os israelitas, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral também era obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal, feito de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, e fizeram o peitoral quadrado e dobrado. O seu comprimento e a sua largura eram de 1 palmo. Nele foram engastadas 4 fileiras de pedras. A primeira era de um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira era de uma turquesa, uma safira e um ônix. A terceira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era de uma crisólita, um berilo e um jaspe, todas colocadas nos seus engastes de ouro. Eram 12 pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, gravadas como um lapidário grava um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Também fizeram para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Também fizeram de ouro 2 engastes e 2 argolas, as quais fixaram nas 2 extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes de ouro trançadas pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do colete sacerdotal na parte dianteira. Fizeram outras 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda junto ao colete sacerdotal, por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal por baixo, na parte dianteira, junto à sua costura, acima do cinto do colete sacerdotal. E uniram o peitoral ao colete sacerdotal pelas suas argolas, por meio de um cordão azul, para que ficasse sobre o cinto do colete sacerdotal e o peitoral não se separasse dele, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o manto do colete sacerdotal, bem tecido, todo de tecido azul, com abertura no meio e uma dobra tecida em volta para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo-as nas abas do manto ao redor, entre as romãs. As campainhas e as romãs se intercalavam nas abas do manto ao redor para uso no ministério, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram as túnicas de linho fino para Arão e seus filhos, obra de tecelão, e a mitra e o adorno dos turbantes de linho fino, e os calções de linho fino torcido,
e o cinto de linho fino torcido, de tecido azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também a lâmina da coroa sagrada de ouro puro e nela gravaram uma inscrição como a gravura de um selo, Santo ao Senhor. E ataram-lhe um cordão azul para prendê-la à parte superior da mitra, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da revelação. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois disso, levaram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as tábuas, os travessões, as colunas e suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e a cobertura de peles de animais marinhos, o véu de proteção, a arca do testemunho com suas varas e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães consagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas todas em ordem, com todos os seus utensílios e o azeite para iluminação. E também o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, e a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, a cortina para a entrada do átrio, suas cordas e suas estacas e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da revelação. As vestes litúrgicas para uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas para o sacerdote Arão e as vestes para seus filhos para servirem como sacerdotes. E os israelitas fizeram toda a obra conforme tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés viu toda a obra e eles haviam feito conforme o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo, a tenda da revelação. Colocarás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Depois colocarás nele a mesa e sobre ela porás em ordem o que se deve pôr. Também colocarás nele o candelabro e acenderás suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da entrada do tabernáculo, colocarás o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda da revelação. E colocarás a pia entre a tenda da revelação e o altar, e despejarás água nela. Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor, e pendurarás a cortina da entrada do átrio. Então pegarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás, a ele e a todos os seus utensílios, e ele se tornará santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Santificarás o altar e ele será santíssimo. Então ungirás a pia e sua base e a santificarás. E levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação e os lavarás com água. E vestirás Arão com as vestes sagradas e o ungirá e o santificarás para que me sirva como sacerdote. Também levarás seus filhos e os vestirás com túnicas, e os ungirás como ungiste o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes, e essa unção será para um sacerdócio perpétuo, através de suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. E no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi levantado. Assim Moisés levantou o tabernáculo, lançou suas bases, armou suas tábuas, colocou nelas os travessões e ergueu suas colunas. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então pegou o testemunho e o colocou na arca, ajustou as varas a ela e colocou o propiciatório em cima dela. Depois colocou a arca dentro do tabernáculo e pendurou o véu de proteção, cobrindo-a conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs também a mesa na tenda da revelação, no lado norte do tabernáculo, fora do véu, e arrumou sobre ela o pão diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs também na tenda da revelação o candelabro diante da mesa,
no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação, diante do véu, e queimou sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à entrada do tabernáculo da tenda da revelação. E ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Depois disso, colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e derramou água sobre ela para as oblações. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés nessa pia, quando entravam na tenda da revelação, e quando chegavam ao altar, eles se lavavam conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da entrada do átrio. Desse modo, Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia em que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Concluímos o primeiro dia da semana 7 do ano bíblico 2024. Se esse conteúdo abençoou você, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada maravilhosa pela Palavra de Deus. E amanhã eu quero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.